Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast quinto, nosso quinto podcast. E o tema de hoje vai ser sobre Payday e como aplicá-lo. Então vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar de fato a live. E acho que vai ser uma live bem legal sobre Payday. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre Payday, queiram que eu responda no meio da live, eu respondo para vocês. E aí pode comentar aqui, manda para mais gente, aperta no aviãozinho para mandar para o máximo de gente, para a gente ter uma conversa aqui, um bate-papo sobre essa técnica que é muito legal para a robótica. Então já temos 3 pessoas, só deixa bater 18 que aí a gente vai começar realmente a live. Acho que 18h20 acho que é um bom horário, porque aí o pessoal já começou a entrar, já tem um pessoal razoável para a gente começar esse bate-papo, essa conversa. E aí qualquer pergunta que vocês tiverem, manda aí que eu respondo. E basicamente o que eu vou falar nessa live é realmente sobre o Payday, como é que você pode aplicá-lo, falar o que significa Payday, o que significa o P, o que significa o I, o que significa o D, falar quando é que vale a pena utilizar o Payday realmente, quando não vale, você precisa utilizar essa técnica toda, utilizar o P, o I e o D, ou você pode utilizar apenas alguma delas. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, o que ele é, dificuldades que você pode ter para aprendizado com o Payday. O Rafael perguntou, o que achou da nova regra do desafio do robô? Para voltar para a base, pode ir direto para a área do robô. Eu achei interessante, acho que foi uma boa mudança que eles fizeram. Então vamos ver como as equipes elas começam a trabalhar com essa nova dinâmica. Vamos começar? Vamos começar. Então, 3, 2, 1... Olá, meu nome é Bruno Brisda. E meu nome é Eduardo Brisda. Está no ar o Botcast. Então hoje, o episódio 5 do Botcast. Se você está chegando agora, se você está acompanhando o Eduardo agora, né, saiba que já estamos no 5º episódio. Então, se você não escutou os outros episódios, se você não realmente acompanhou, né, todos os outros podcasts estão no canal do YouTube do Eduardo. Então, assuntos bem legais, já falei sobre o Spike Prime, já falei sobre utilizar poucas peças, economizar peças, então tem alguns bate-papos bem legais. Perfeito, exatamente. Então, se você não assistiu esse podcast, se você não acompanhou os outros, vai no canal do Eduardo, que lá tem todos os podcasts gravados, e esse também vai ficar gravado e vai sair logo depois daqui da live do Instagram, ele vai direto para o canal do YouTube. Então, se você perdeu alguma coisa, vai lá no canal do YouTube. Bom, então qual é o assunto de hoje, Eduardo? O assunto de hoje é sobre o controle Payday e como é que você pode aplicá-lo. E basicamente esse o papo de hoje. Beleza, bacana. Bom, então eu acho que a primeira pergunta, né, que tem que se falar aqui nesse assunto, nesse podcast, é o que é o controle Payday. Bom, controle Payday, eu poderia falar de forma meio acadêmica, como o Wikipedia deve ter essa descrição, mas eu vou falar de uma maneira um pouco mais simples que é o controle Payday. O controle Payday é basicamente uma técnica que a gente utiliza para tentar corrigir algum problema, algum erro. Então, vamos supor que eu queira que alguma coisa esteja numa temperatura específica. Eu quero que a minha marmita fique com 50 graus o tempo todo. Então eu poderia fazer um sistema para controlar a temperatura dessa marmita e ficar em 50 graus o tempo todo. Ou fazer o meu robô, seguidor de linha, seguir a linha. Então o erro dele é se ele estiver fora da linha. Então a gente tem que corrigir isso, fazer com que ele tenha algumas respostas customizadas a partir do erro que ele tem. E é basicamente isso que significa o Payday. E para que serve o Payday? Qual é a função dele? O Payday é basicamente uma técnica que a gente utiliza para corrigir algum problema. Então, se eu quero que o meu sistema, o meu robô, alguma máquina esteja atuando de uma forma específica a partir da resposta de algum sensor, o que a gente chama de feedback de algum sensor, a gente utiliza um controle Payday para tentar corrigir e fazer com que ela ela age da forma que a gente deseja.
Show, beleza. Então você falou o significado, falou para que serve e onde você pode utilizar exatamente o controle PID? PID você pode utilizar em basicamente qualquer coisa na robótica. Você pode utilizar nos seus robôs, seguidores de linha, você pode utilizar nos seus robôs para ele andar reto, para ele girar de forma precisa, você pode utilizar para engenharia de robótica de assistência, que a gente pode chamar também de tecnologia assistiva. Lá no meu canal do YouTube eu fiz um vídeo bem legal que eu mostrei uma colher automática, uma colher autônoma, que a ideia é que ela consiga consertar alguns erros, uns tremores, principalmente para quem tem mal de Parkinson ou já não tem uma segurança muito boa no braço. Então a colher funciona para isso, ela consegue consertar utilizando o controle PID. Aliás, até falando sobre a robótica assistiva, né? Quem está assistindo, quem está acompanhando esse podcast, se tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, né? Quiser realmente entender um pouco mais sobre robótica assistiva, comenta aí embaixo, né? Manda uma mensagem para o Eduardo que ele pode fazer mais vídeos sobre esse tema, né? E eu gosto muito desse tema, eu ultimamente estou bem engajado nisso. Eu tenho um professor de automação que ele também está engajado nessa parte de robótica e assistência, ele é um engenheiro biomédico, então é bem legal. E a gente tem feito uns projetos bem legais relacionados a essa área, então estou bem engajado nessa área atualmente. Show de bola! Então vamos lá, onde você pode utilizar o controle PID nas competições? Você pode utilizar o controle PID em basicamente qualquer sensor que você tem. O controle PID, como é que você precisa de uma técnica de programação que você utiliza o feedback, a resposta de algum sensor para se corrigir e atuar da forma que você deseja. Então você pode utilizar para fazer um seguidor de linha, utilizando o feedback, a resposta do seu sensor de cor ou luz. Você pode utilizar para o giroscópio, para você andar reto. O giroscópio pode verificar a sua angulação na pista e verificar se o seu robô está inclinado ou não e manter essa direção, manter essa angulação. E também você pode utilizar o giroscópio para você girar de forma precisa, então o controle PID é uma outra forma para você fazer com que ele gire de uma forma um pouco mais inteligente, um pouco mais precisa realmente. E para quem está começando agora, para quem até está no nível mais intermediário, na sua opinião, entender sobre controle PID é fácil, é difícil? Eu acho que existem níveis. Tem maneiras que eu posso ensinar controle PID para alguém que já está na universidade, mas também tem maneiras que eu posso ensinar para alguém que começou agora na robótica, de ensino médio e ensino fundamental. Então tem níveis que você pode abordar sobre PID. Eu também não preciso necessariamente entrar com uma vibe muito acadêmica, muito técnica e teórica sobre o PID. Eu posso ir para uma parte um pouco mais prática para alguém que está começando. Então não necessariamente é difícil. Como é que você aprendeu o PID? Da onde que você aprendeu? Como é que você fez para realmente aprender sobre esse assunto? Eu aprendi PID quando estava, acho que, no meu primeiro ano da equipe de robótica do colégio. Foi em qual ano? Se não me engano, foi em 2016 ou 2015. Foi 2015. Já tem aí 5 anos. Já tenho 5 anos de PID nessa minha trajetória. E basicamente porque eu aprendi o PID. Eu queria fazer um seguidor de linha e uma coisa que muita gente faz é utilizar controle de PID para seguidores de linha. Então foi a maneira que eu conheci sobre esse tipo de técnica. E basicamente eu já tinha feito um seguidor de linha binário. Eu até fiz 4 vídeos no meu canal do YouTube que eu falo sobre seguidores de linha. E aí tem parte 1, parte 2, parte 3 e a parte 4. A parte 4 eu falo sobre o PID nesse vídeo. E foi basicamente para isso que eu utilizei o PID. E aí depois eu utilizei o PID em várias outras coisas. Utilizei no giroscópio, quando eu estava começando a estudar sobre o giroscópio, como utilizar ele nos meus robôs, para eu exatamente conseguir andar reto com o meu robô. Se tivesse alguma perturbação, alguma bolha na minha pista, o meu robô não seria muito, como posso dizer, não seria muito prejudicado por isso, porque ele passaria por essa bolha e se consertaria facilmente. Também utilizei PID para girar de forma precisa, então foi um processo. É interessante. E você até falou sobre o vídeo de seguidor de linha no seu canal. Esses 4 vídeos, né? Porque é parte 1 até a parte 4. Para quem está chegando agora, para quem nunca viu esses vídeos, eu recomendo demais, porque realmente são vídeos que explicam o passo a passo ali de um seguidor de linha.
E é um vídeo bem completo, então se você nunca viu e você se interessa por essa área de seguidor de linha, vai lá no canal porque realmente é um conteúdo muito valioso ali, né? Sim, eu explico literalmente a teoria sobre o P&D, uma teoria não tão complexa, uma teoria um pouco mais didática para você conseguir aplicar logo. E além de falar a teoria, eu também ensino o passo a passo da programação. Então por isso que é muito legal esse vídeo. Mas eu recomendo que você veja todas as partes, da parte 1 até a parte 4, porque todas elas têm um processo de ensinamento. Não adianta também você pular diretamente para a parte 4, onde eu falo mais sobre P&D, se você não entender a parte 3, da parte 2 e a parte 1 sobre os seguidores de linha. E a gente está falando de controle P&D e talvez quem está escutando agora ou quem está chegando agora não saiba, né? Mas o que significa cada sigla do P&D? Cada sigla do P&D significa uma técnica, um mecanismo que a gente utiliza nesse tipo de controle. Que o P significa proporcional, o I integral e o D derivada. E cada uma dessas siglas faz alguma resposta no meu sistema, na minha programação. Então o P tem um motivo para estar lá, o I tem um motivo para estar lá e o D tem um motivo para também estar lá. E onde quem está te escutando pode aprender mais sobre P&D? Para você aprender para você aprender sobre P&D, você pode ir lá no meu canal no YouTube, que eu falo sobre P&D. Provavelmente mais pra frente eu vou fazer mais outros vídeos sobre P&D, porque é um assunto que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Não é à toa que a gente está fazendo esse papo sobre essa técnica de programação. E também tem outros lugares que você pode aprender. Eu gosto muito de um outro canal no YouTube. Infelizmente o vídeo está em inglês. Então, caso você não tenha tanta aptidão para isso, tenha lá meu vídeo no YouTube. E aproveitando, né, até te interrompendo um pouquinho, né, você fala muito sobre P&D no seu curso Universo da Robótica. Sim, eu falo sobre P&D no Universo da Robótica, um curso bem legal que eu faço, que eu falo o geral da programação, o geral da robótica, mecânica e programação. Então eu abordo esse geral. E além disso tem o Descomplicando a Programação, que eu falo só de programação. São 52 aulas só de programação, que eu falo literalmente desde o início, dos blocos verdes até os blocos azuis. E dentro deles também mostro programações de controle P&D, seguidores de linha, e falo bastante deles e utilizo até outras coisas que eu não falei ainda no YouTube, que são bem legais sobre P&D, como utilizar experimentos, né, no EV3, que são muito úteis quando a gente aprende P&D, e é isso. Exatamente. Não estava nem na pauta falar sobre o universo da robótica, mas realmente quando você começou a gravar as aulas do curso Universo da Robótica, eu lembro que você explicou muito bem a parte de controle P&D, né, o que significava cada sigla ali, realmente. Então, isso, agora eu vendo realmente essa pergunta, e lembrando que algumas perguntas aqui que eu estou fazendo foram perguntas que vocês mesmos mandaram para o meu irmão, né, para o Eduardo, mandaram para ele na caixinha de perguntas, e vale destacar que todas as perguntas, né, ele sempre abre a caixinha de perguntas para participarem. Então, se você tiver alguma pergunta aí agora, pode mandar também. E vamos continuar aqui. Bom, vamos lá. Existe alguma ordem de aprendizado para você aprender P&D, para a pessoa aprender P&D? Uma maneira que eu gosto de aprender P&D é com seguidores de linha. Acho que é uma abordagem mais prática e mais simples. E qual o processo? Qual é a metodologia que eu gosto de fazer? É fazer literalmente o que eu fiz nos vídeos do YouTube, da parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Então a parte 1 eu falo um pouco sobre seguidores de linha, eu mostro um pouco sobre o que cada tipo de seguidor de linha pode fazer. Existem diversos tipos de seguidores de linha, diversas técnicas, e é um processo. Eu normalmente falo sobre o controle P, você aplica o controle P, depois você aplica um controle PD, e aí depois você aplica um controle P e D. E é mais ou menos isso, esse o processo. Não vale a pena diretamente começar com o controle P&D de uma vez. Existem diversos tipos de controle, diversos tipos de técnica. Então começa pelo P, entende o P, entende que é uma lógica um pouco mais simples, não é tão complexa de fazer. Depois coloca o D ou o I, e aí depois coloca o último, que pode ser o D ou o I. Você falou de processo, né? Tudo bem, mas existem pré-requisitos para aprender sobre P&D ou não existe pré-requisito? Não necessariamente existe pré-requisito, entra naquela abordagem que eu falei, que existem níveis de dificuldade que eu posso abordar um assunto. Então eu posso falar para o controle P&D de maneira um pouco mais técnica para alguém que está na universidade e já viu esses termos sobre
P, I e D, mas também posso falar para alguém que está no ensino fundamental 2, ensino médio, e não abordar tanto esses termos técnicos. Eu posso realmente colocar na prática e mostrar, a proporcional faz isso, a integral faz isso, a derivada faz isso. O Eduardo, perguntaram aqui para você o seguinte: esses nomes vêm da matemática ou não tem nada a ver? Foi uma boa pergunta. Esses nomes vêm da matemática, vêm da teoria da matemática. Quem é de exata, basicamente ouve esses termos logo de cara que entra na faculdade, em cálculo 1. Em cálculo 1 a gente aprende literalmente o que é integral e o que é derivada. E são conceitos muito legais. Integral, basicamente a gente consegue verificar o erro de um certo momento, o erro de um gráfico, então a gente vai acumulando certas respostas, enquanto a derivada a gente vê a variação a taxa de mudança de algum aspecto. Então a gente consegue ver a variação, por exemplo, do erro do nosso robô. Se agora ele está começando a se perder mais, e aí antes ele estava seguindo direitinho, então a gente vai ter uma derivada mais alta, porque essa diferença de comportamento foi muito grande. Essa pergunta que eu vou te passar aqui agora foi uma pergunta que fizeram na caixinha de perguntas, e foi muito boa. Tá aqui, ó. Eu tenho muita dificuldade para ajustar os parâmetros do P&D. Existe alguma técnica para me ajudar? Então, explicar um pouco mais sobre o controle P&D. Você coloca em prática a lógica de controle P&D, mas existe uma coisa que a gente chama de parâmetros. E o que são esses parâmetros? Os parâmetros, eles são responsáveis pelo fator que vai determinar o quanto aquele parâmetro, aquele valor, vai ter relevância no seu código. Então, se você quer que o P tenha mais relevância no seu código, se você quer que o I tenha mais relevância ou o D tenha mais relevância. Então, dependendo da aplicação que você for colocar, você pode precisar de uma maior relevância do P, uma maior relevância do I e uma maior relevância do D. Então, vou explicar um pouco como é que funciona cada um. A proporcional a gente normalmente utiliza quando... A proporcional a gente utiliza normalmente quando a gente quer corrigir algum erro. Então, por exemplo, vamos supor que o meu robô tem um erro de 10 graus. Então, eu coloco uma proporcional, um parâmetro de 2. Então, ela vai duplicar a minha correção. Eu vou me consertar 2 vezes mais do que o meu erro. Se o meu erro está 10, eu vou me corrigir com uma força de 20. Se o meu erro está 20, eu vou me corrigir com uma força de 40. E você pode fazer tanto essa proporcional, esse parâmetro, para cima, para ele se corrigir mais, ou se corrigir menos. Se ele se corrigir muito, você pode colocar um parâmetro de 0,5 para a proporcional não ter tanta relevância. E a integral, ela pega os valores passados do seu erro. Então, se o meu erro naquele momento, no momento A, está 10 e depois 20, ele vai somando esses erros. E por que isso é importante? Porque em algumas vezes pode ser que a sua proporcional e a sua derivada não sejam tão impactantes no seu código. Pode ser que o seu robô esteja muito perto de seguir o que você deseja, por exemplo, seguir a linha, mas ele está quase perfeito na linha, então você pode utilizar uma integral, porque ela vai pegar esses pequenos errinhos e vai começar a somar, até ficar muito grande, e aí ele ser relevante para os motores do seu robô, e aí você consegue consertar. E a derivada, o que ela verifica? Ela verifica se você está se perdendo da linha ou se você está chegando mais perto da linha. E o que ela faz? A partir da derivada, o seu robô começa a ver se ele tem que se corrigir mais, amplificar essa correção para não se perder, ou se ele tem que diminuir essa correção, para ele também não passar da linha. Show! Antes de passar a próxima pergunta, né, que fizeram aqui a pergunta, o Thiago fez a pergunta, é importante destacar, né, o seguinte: a gente está chegando aqui já na metade do podcast, né, na metade das perguntas. Então, se você está acompanhando, manda um aviãozinho para aquele amigo, aquele colega de robótica que pode se interessar por esse assunto, um aviãozinho que está aí realmente na tela do celular, né, na live. Manda também, bota o coraçãozinho para dar o like, né, para o Instagram entender que realmente você está gostando desse podcast. E claro, né, passa o feedback também pro Eduardo se esse podcast e se os outros podcasts também fazem sentido, né? Se faz sentido, se realmente agrega no conhecimento. Pode dar sugestão de temas também, que a gente traz para cá e faz. Exatamente. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar. Responder a pergunta do Thiago, Calaço, que ele fez. P&D serve só para fazer o robô se equilibrar em pé ou muito mais coisas? Ele serve para literalmente muito mais coisas. Qualquer coisa que você queira se consertar, a partir da resposta de algum sensor, você pode utilizar um controle P&D. Você pode utilizar, por exemplo, para a colher que eu fiz lá no canal do YouTube, que eu fiz para ela se ajustar a partir da posição, da angulação que o meu braço tiver.
exatamente para ele não tremer. Você pode fazer para um seguidor de linha, para ele seguir a linha. Você pode fazer para um carro, para ele dirigir sozinho. Pode fazer para um carro para ele estacionar sozinho. Pode fazer piloto automático. Piloto automático também tem a ver com isso. Tem uma coisa que o pessoal está muito utilizando atualmente na indústria automobilística, que na parte de bicicletas, de bikes, que aí eles colocam um sistema para exatamente ela não cair. Então é muito legal, isso diminui o índice de acidentes que acontecem no trânsito, porque você utiliza um sistema para, caso o motorista perca o controle, o robô, o sistema atue e faça com que ele não caia. Isso é muito interessante e muito importante. Sim. Né? Muito importante. Bom, então vamos continuar aqui. É possível eu criar gráficos do P&D com o Lego? Sim. Quando a gente pesquisa sobre P&D, muitas vezes a gente vê uns gráficos meio confusos, que normalmente eles fazem esse comportamento, a linha vem aqui, sobe, faz isso e vai assim. A gente vê muito esses gráficos quando a gente pesquisa P&D. Se a gente colocar no Google P&D gráfico, vai aparecer umas centenas de gráficos nesse mesmo molde, que é assim, sobe, faz a virada e faz assim. E o que é isso? É o comportamento do seu P&D, é o comportamento dos seus parâmetros, se o seu P&D está correto para aquela situação ou não. E uma maneira que a gente pode fazer para ver esses gráficos no EV3 é utilizar uma técnica que a gente chama de experimento. Quando a gente entra lá no software do EV3, existem duas opções. Ou você coloca programa ou você coloca experimento. E o experimento, que é muito legal, é uma coisa que é realmente muito legal e muito, muito interessante de fazer, mas infelizmente é um pouco complexo e muita gente acaba nem utilizando. Porque os blocos do experimento, para você utilizar eles estão lá na parte azul clara. E tem muita gente que não entende esses blocos. E aí você consegue verificar os valores do seu sensor. Então, por exemplo, para um projeto que eu já fiz na FLL, acho que foi minha última FLL como competidor, eu fiz exatamente isso. No meu book, eu coloquei o meu robô com giroscópio, coloquei ele muito errado da referência que eu queria. Eu queria que ele estivesse andando reto, eu coloquei ele olhando para a esquerda e eu ligava o programa e aí ele se consertava automaticamente. E aí você conseguia ver se, nesse momento que ele girou muito, ele passou muito do zero e depois voltou, ou se ele foi certinho. Então você consegue realmente ver esse gráfico exatamente no comportamento que está lá no Google. Então é muito legal porque você consegue ajustar os parâmetros, você consegue perceber, ele passou muito do zero. Então eu sei, passou muito da referência que eu quero seguir. Então eu sei que provavelmente está com muita proporcional. Ele está se corrigindo muito. Ou você pode ver, ele não passou muito do zero. Na verdade, ele voltou antes. Ele estava em 90, foi para 1, aí depois foi para 0. Então isso que a gente pode ver que está com pouca proporcional. Ou está com muita derivada, ele suavizou demais o comportamento dele. Então a gente consegue ver uns gráficos bem legais e bem interativos. Você falou do seu último ano da FLL e essa próxima pergunta envolve exatamente FLL. E, aliás, até aproveitando, né, quem está aí acompanhando esse podcast, quem tiver interesse em saber mais sobre competição, né, sobre conteúdo sobre competição, sim, comenta aí embaixo, fala realmente com o Eduardo, porque a gente pode fazer conteúdo voltado para competição, né? Ainda mais que acabou de lançar a temporada da FLL, tanto a Challenge quanto a Júnior, quanto todas as outras, então é muita novidade que a gente está tendo. Na FLL Challenge eles mudaram as rúbricas, mudaram a forma de avaliação, tem tapete novo, então são muitas coisas novas e muito legais de discutir e conversar. Show, perfeito. E é necessário controle P&D para seguidores de linha da FLL? Não necessariamente você precisa de um controle P&D. Isso é uma técnica que muitas vezes a gente bate como juiz. A gente vê muitas equipes fazendo controle P&D completo, quando a gente dá para ver que ela não precisa disso tudo. Porque é como se eu tivesse, por exemplo, um prego e eu quisesse pregar ele na parede. Eu poderia utilizar uma martela, eu poderia utilizar uma marreta. Não necessariamente preciso da marreta, porque eu vou gastar muito mais trabalho para segurar e posso acabar danificando a minha parede. E é a mesma coisa com o controle P&D. Tem vezes que você quer fazer ele para uma solução simples, que você não precisa dele completo.
Pode ser que você precise só de um seguidor de linha básico, binário, de olhar, ver o branco, ver o preto, ele vai fazendo um comportamento binário, ou pode ser que só precise do controle P, ou só do PD, você não precisa literalmente dos 3 parâmetros, do P, do I e do D. Que pode ser que você esteja realmente utilizando uma marreta quando você não precisa. E agora envolvendo o giroscópio, que por sinal você já fez até um vídeo no canal do YouTube sobre giroscópio. Eu gosto muito do giroscópio, é um tema que eu realmente sou muito apaixonado. Acho que provavelmente quando eu estiver lá no meu 9º período da faculdade, eu vou fazer um TCC relacionado ao giroscópio, porque é um sensor realmente muito poderoso. Muita gente tem um certo preconceito, por assim dizer, com o giroscópio, acha que ele é muito difícil de utilizar, e na verdade ele não é. Você pode fazer coisas realmente muito legais com ele de uma maneira bem simples, e ele pode ser realmente muito poderoso se você utilizar das maneiras corretas. A gente até pode fazer um podcast voltado para o giroscópio. A gente pode fazer um podcast para o giroscópio, é uma boa ideia. Comenta aí embaixo se você quiser. Se você quiser, comenta aqui. Quiser saber mais sobre o giroscópio, a gente pode até, nos próximos podcasts aí, entrar no assunto de giroscópio. Mas vamos lá. É necessário P&D para utilizar giroscópio? Não necessariamente, pode ser que sim. Pode ser que você só precise do P e do D. Eu já utilizei algumas vezes o I. Por exemplo, quando eu fui fazer um teste, fazer um robô para seguir reto com o giroscópio do Spike Prime, eu não precisei nem do D. Eu só utilizei o P e ele funcionou perfeitamente. Então, realmente depende da sua finalidade, depende do seu tipo de robô. Pode ser que para V3, para aquela situação, você precise do P, do I e do D, mas pode ser que para aquela mesma situação, quando você for utilizar o Spike, você não precise do controle P&D completo. Então, realmente, verifique o que você precisa para aquela situação. Não tenta colocar uma lógica muito complexa, uma técnica de controle P&D muito complexa, sem necessidade. Utiliza realmente o que você precisa para alcançar aquele seu objetivo. E quais são os termos comuns de escutar quando você aprende sobre controle P&D? Quando a gente aprende sobre o controle P&D, na parte um pouco mais teórica, a gente escuta alguns termos. Os primeiros termos são o P, o I e o D, que é proporcional, que é você ter uma correção, uma resposta proporcionalmente ao seu erro. Então, se eu tenho um erro de 10, eu tenho um parâmetro, uma proporcional de 2, eu vou ter uma correção proporcional a 2 vezes o meu erro. Então, se eu tenho um erro de 10, eu vou ter uma correção de 20. O outro termo é integral, que é você verificar os seus erros anteriores. É literalmente você ver o seu passado. A gente faz um pouco dessa analogia, que a proporcional é o presente, a integral é o seu passado e a derivada é o seu futuro. Porque isso ajuda você a entender um pouco como é que vai atuar o seu controle. E é realmente isso que acontece. A proporcional ela verifica o erro naquele momento. A integral ela verifica a sua situação, todos os seus erros, no momento passado. E a derivada tenta perceber qual vai ser o seu erro no futuro, para tentar corrigir antes mesmo de você ter. Eduardo, para quem está chegando agora, né? Qual é o tema do podcast de hoje? Só para deixar claro. O tema do podcast de hoje, só para enfatizar novamente, é controle P&D e como você pode aplicá-lo. E o que é o controle P&D, falando um pouco mais rápido, é basicamente uma técnica de programação que a gente utiliza para corrigir algum erro, corrigir algum problema que a gente tem. Pode ser nosso robô seguindo uma linha, pode ser numa bike que a gente quer que ela ande reto e não caia, pode ser para uma colher autônoma que ela responda ao seu tremor e você conseguir utilizá-la de forma inteligente. Então, basicamente isso que é o controle P&D. Show! E agora, beleza, a gente está falando sobre o controle P&D, mas existem outros tipos de controle? Existem diversos tipos de controle. Existe uma coisa que a gente chama de controle aberto, Open Loop, normalmente. E o que é o Open Loop? É uma técnica que a gente utiliza sem verificar a resposta de algum sensor. Por exemplo, uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar não verifica se a sua roupa está seca ou não. Ela fica girando lá para secar, ou limpar. Então é basicamente isso que ela faz. Ela atua por um certo tempo. Ela não verifica a informação de alguma coisa. Ela não verifica a umidade daquela sua roupa para quando estiver seca ela parar de ficar girando. E as outras coisas que tem é controle fechado. Controle fechado é que tem uma certa resposta, um feedback de algum sensor, a resposta a partir de alguma informação de algum sensor. Então, o controle P&D normalmente está aplicado
em circuitos fechados, em controles fechados. E aí pode ter um controle P, é um tipo de controle PI, controle PD e controle PID. Perfeito, perfeito. E você já teve alguma dificuldade com o ajuste dos parâmetros? Eu já tive muita dificuldade, eu acho que isso quando a gente aprende sobre PID e utiliza, é a principal dificuldade, porque a gente pode entender que a proporcional é para a gente se corrigir mais, e a gente pode entender que a derivada é para ver o futuro e tentar prever como é o comportamento do meu robô, e pode entender que a integral é para verificar os erros passados, mas quando a gente realmente programa isso e coloca isso em prática, a gente tem que ajustar qual é a relevância da minha proporcional, qual é a relevância da minha integral e qual é a relevância da derivada. E pode ser que a gente não saiba. Tem competições, por exemplo, de seguidores de linha, que basicamente a competição toda é o pessoal ajustando parâmetros. Ajustando o parâmetro do P, ajustando o parâmetro do I e ajustando o parâmetro do D. Eu, por exemplo, lá na faculdade, eu era líder da equipe do seguidor de linha, da categoria de seguidor de linha, e eu ensinava a PID para eles. Ensinava em que momentos que você deve aumentar a proporcional, em que momentos que você deve reduzir a proporcional, em que momentos você deve aumentar a integral, em que momentos você deve diminuir a integral, em que momentos você deve aumentar a derivada e diminuir a derivada. E aí você vê que, apesar de eu falar, muitas vezes, quando acontece aquela situação, a pessoa fica na dúvida, realmente, o que eu devo fazer? E eu já até me perdi, qual é a pergunta? É normal, é normal. Vamos lá, você já teve dificuldades com o ajuste dos parâmetros? Já tive dificuldade. E realmente é um pouco mais de prática e experiência. E faz uns testes, se você está na dúvida se você tem que aumentar a proporcional ou não, aumenta a proporcional. Quando a gente aprende sobre controle PID, acho que uma coisa que eu gosto muito é que mistura um pouco da técnica das exatas, de uma coisa um pouco mais racional e clara, com um pouco de arte, porque não tem necessariamente uma forma certa. Não necessariamente tem uma técnica certa para você utilizar o PID, não necessariamente tem uma alternativa certa para você ajustar os parâmetros, e realmente tem alternativas que são mais interessantes, mas pode ser que você faça uma coisa, mas também funcione da outra. E a gente, se aprofundando um pouco mais sobre a dificuldade, na sua opinião, na sua visão, qual é a maior dificuldade para as pessoas quando aprendem sobre PID? Eu acho que a maior dificuldade é realmente abstrair um pouco e entender que você pode utilizar o PID para qualquer coisa. Às vezes a pessoa fica muito presa naquele conceito que ela aprendeu. Por exemplo, seguidor de linha. Se ela aprender PID sobre os seguidores de linha, ela pode ficar muito presa e achar que PID só serve para seguidores de linha. E você abstrair um pouco disso também te ajuda a entender um pouco mais. Show de bola. Só para responder a equipe Monster High. Qual seria a sua dica para quem vai começar a estudar para fazer um seguidor PID? Então, o que eu recomendo é que você já tenha aprendido a fazer outros tipos de seguidores mais simples. Lá no meu canal no YouTube eu tenho 4 vídeos que eu falo sobre seguidores de linha, a parte 1, parte 2, parte 3 e a parte 4. Vídeos muito bons, como eu estava falando. Muito bons. E na parte 4 eu falo sobre PID, então eu recomendo que você faça esse passo a passo. Porque quando você já tem uma prática com aquele aspecto que você vai querer fazer, por exemplo, seguidor de linha, se você já entende um pouco sobre seguidores de linha, fica muito mais fácil você entender sobre PID, porque você só precisa ficar preocupado em entender PID, e não precisa ficar preocupado em entender o que é um seguidor de linha, como é que você deve fazer a lógica, e também com PID. E lá no meu vídeo, no meu canal no YouTube, eu explico sobre PID, explico sobre proporcional, explico sobre integral, explico sobre derivada, e é bem passo a passo, eu falo sobre a teoria dela, e depois eu ensino passo a passo de como você pode montar a sua lógica, falo um pouco sobre a tunagem também. Então é muito importante você fazer isso para entender realmente sobre PID. Perfeito. E aí, claro, você que quiser aprender mais sobre isso e for lá assistir no canal, não deixa de dar o feedback, Não deixa de dar o feedback, comenta, compartilha com os amigos se você achou que o vídeo é bom e tem um conteúdo legal para aquele seu amigo. Se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer e cada vez mais a gente alcançar mais pessoas. Perfeito. Então, se você tiver mais alguma pergunta, aí pode mandar qualquer pergunta que eu respondo. Se tiver alguma coisa que tenha passado batido,
volta e me manda uma mensagem, pode perguntar qualquer coisa que eu explico novamente. O Monster High que falou, né? Somos seu seguidor no YouTube. Um canal muito show de bola. Fico muito feliz pelo feedback. Exatamente. Show de bola. E é isso aí, continuar compartilhando, continuar mandando. Aproveita quem está conectado, né? Manda um aviãozinho aí para mais pessoas poderem acompanhar realmente esse podcast. Comenta se você prefere que o podcast seja na segunda-feira, ou né? domingo. Até então a gente estava fazendo no domingo, às 18h18, como de praxe, mas provavelmente a gente vai começar a fazer o podcast durante a semana e provavelmente segunda-feira. Provavelmente segunda-feira. E se você não acompanhou os outros podcasts, né? Vai no canal do YouTube que todos os podcasts estão lá. Esse é o número 5, né? O episódio 5 do podcast. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui falando sobre a dificuldade, né, de aprender sobre P&D. E qual foi o seu processo de aprendizado até chegar no P&D? Meu processo de aprendizado foi o seguinte, como eu falei no início do podcast, eu comecei a aprender sobre P&D com seguidores de linha. Então, a primeira coisa que eu fiz foi um seguidor de linha de binário, e depois eu comecei a utilizar funções no meu seguidor de linha. Então, eu colocava uma função linear, que a gente aprende no primeiro ano. Então, foi até interessante, porque quando eu estava aprendendo sobre função linear, função exponencial, eu já estava aplicando na robótica, no meu seguidor de linha. E então, muitas vezes a gente tem essas dúvidas. Para que aquela parte da matemática serve? Para que a gente aprende isso? E foi legal porque eu utilizei na robótica e vi o potencial que aquilo tem. Eu vi para que serve uma função linear, vi para que serve uma função exponencial. Na verdade, vi uma das aplicações. Tem centenas de aplicações e são muito legais. E aí que Monster High ela perguntou, como ajustar os valores das constantes do P&D? Então, vou voltar um pouco e falar o que é o P, o que é o I e o que é o D. A proporcional ela é responsável pela sua correção do seguidor, por exemplo. Vou dar o exemplo da aplicação do seguidor. Então, quanto maior a sua proporcional, mais oscilante que o seu robô vai ser, mais ele vai tentar seguir, mais ele vai ter força para ficar oscilando. A integral ela tenta corrigir pequenos erros. Então, se o seu robô tiver errado um pouquinho, ela vai corrigir um pouco. Ela vai ficar acumulando esses erros, ela soma esses erros durante o tempo. E a derivada ela tenta suavizar o seu movimento. E por que isso é muito importante? Porque qual é a rotina quando a gente utiliza um controle P&D? A primeira coisa que a gente faz, a gente coloca só a proporcional, ajusta ela até ficar ok, até realmente a gente seguir um pouco. Depois começa a botar a derivada para suavizar esse movimento. Para a gente só a proporcional, nosso robô vai ficar oscilando um pouco, ele vai ficar tremendo na pista. Seja um robô de seguidor de linha, seja uma moto, ou o que for que você esteja utilizando o controle P&D. E aí você coloca a derivada para suavizar essa oscilação. E aí, se o seu sistema não estiver totalmente na referência que você quer, por exemplo, o robô de seguidor de linha andando na linha, se ele estiver um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, você coloca um pouquinho de integral para ajustar. Porque aí, durante o tempo, a integral vai perceber que o seu robô está com um pouquinho de erro e vai acumular esses erros aos poucos. E aí, uma hora, esse erro vai ficar muito grande e aí você vai conseguir consertar. Então, normalmente, o que eu gosto de dar essas dicas para os meus alunos, quando eles estão utilizando o P&D. Quando o seu robô está oscilando muito, você tem duas alternativas. Ou você pode diminuir a proporcional para o seu robô oscilar menos, ou você pode aumentar a sua derivada para ele suavizar mais o seu robô. Então, quando o seu robô está oscilando, você tem essas duas alternativas. Ou diminui a proporcional, ou aumenta a derivada. Quando o seu robô está muito suave, quando ele está, por exemplo, passando reto da linha, você tem duas opções. Ou você aumenta a proporcional até ele oscilar, ou você diminui a derivada. Então, tem esses dois meio termos. Não adianta você aumentar muito a proporcional, não adianta você aumentar muito a derivada. Apesar da derivada e da proporcional terem, entre aspas, um conceito um pouco oposto, enquanto um faz o seu robô oscilar mais e o outro faz ele suavizar mais, eles são muito importantes porque o equilíbrio deles que faz o seu robô realmente seguir bem, o seu robô atuar de forma inteligente. Então, normalmente é isso. E aí, quando o seu robô não está seguindo a referência, você aumenta a integral. E quando o seu robô está passando muito da referência, provavelmente está com muita integral, e aí você diminui a integral.
O Carlos comentou que faz curso Descomplicando a Programação. Sim. A gente até pode falar do curso mais à frente. E vai se inscrever no canal do YouTube. Sim, né? inscreve Então, lá. se inscreve no canal. YouTube, legal. Né? Participa do canal, porque o conteúdo do canal é muito bom e vídeos toda terça e quinta. Toda terça e quinta. E às vezes no sábado. E às vezes no sábado, quando tem algum assunto legal pra falar. E esse podcast vai lá pro YouTube, Vai lá pro hoje. YouTube Ou seja, hoje. Quando acabar de sair daqui, a gente vai jogar lá no YouTube. toda terça e quinta também tem dias que variados aí, né? E é isso aí, faz parte. Show de bola. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Bom, o VAP, o Ape, falou aí, ó, fala Bizdão. Fala. Dá um alô pra ele aí. Se você que está conectado tiver alguma pergunta sobre controle PD, aproveita que nós estamos chegando no final do podcast. Cadê o som de ar? Show de bola. Então vamos lá, né? Onde você já utilizou o controle PD? Eu já utilizei o controle PD em muitas coisas. Já utilizei nos seguidores, já utilizei para andar reto com o giroscópio, já utilizei para girar de forma parecida com o giroscópio, para fazer um robô, já utilizei para eu fazer com que um robô bípede se mantenha estável, em pé. Normalmente quando a gente vê aqueles robôs da Boston Dynamics que andam sozinhos, pulam alguma coisa, eles têm um controle PD acoplado ali, talvez um controle PD um pouco mais complexo, mas é um controle PD provavelmente, e utiliza o feedback de alguns sensores, provavelmente um giroscópio, um acelerômetro, que são muito úteis. Já utilizei na colher automática, para quem tem alguma Auto-Parkinson, tem alguma dificuldade na motora, consigo utilizar a colher de forma inteligente, de forma sem tremer. Então a colher vai minimizando o tremor que você tem na mão, então é muito legal. Bom, você usou em bastante coisa, né? Utilizei em robótica de competição, já utilizei em robótica de assistência, já utilizei em muias coisas. Agora a grande questão é necessário utilizar PID em tudo? Não necessariamente é necessário utilizar PID em tudo. Aquilo é a analogia da marreta e do martelo. Você tem um prego e você quer pregar ele na parede, não necessariamente você precisa de uma marreta. Pode ser que o martelo já sirva. E é a mesma coisa com o controle PD. O controle PD é uma lógica um pouco complexa. Teoricamente de nível complexo. Então, não necessariamente você precisa utilizar ela para você resolver aquele problema. Então, se eu quero fazer uma coisa X, e essa coisa é simples, e eu posso não necessariamente utilizar um controle PD. Você não precisa de uma solução complexa para uma coisa simples. E não necessariamente você precisa de uma solução complexa para resolver problemas complexos. Pode ser que você utilize diversas soluções simples para você conseguir atuar em um problema complexo. Bom, você respondeu muitas perguntas sobre o controle PD. Acredito que tenha realmente tirado muitas dúvidas para quem quer entender mais sobre esse assunto, quer saber mais, né? Tem dificuldade. Então, acredito que realmente você respondeu muitas perguntas e com certeza ficou mais claro para quem está acompanhando. Bom, as perguntas aqui acabaram, né? Mas eu acho importante, a gente tem alguns minutos aí para finalizar o podcast. E como foi citado o Descomplicando a Programação, né? Comenta um pouco sobre esse curso Descomplicando a Programação. Fala um pouquinho por que ele surgiu, o que você ensina nesse curso, por aí vai. Bom, o Descomplicando a Programação é um curso que eu fiz literalmente para descomplicar a programação. Acho que é um assunto que muita gente tem dificuldade. E é um curso que eu criei de programação DV3, então eu falo sobre programação DV3, falo desde os blocos verdes até os blocos azuis escuros, falo sobre como eles funcionam, então eu sou bem detalhista sobre a utilização deles. Mais de 50 aulas. Mais de 50 aulas, porque é realmente muito assunto, então é realmente para você sair do curso já entendendo todos os blocos, literalmente todos os blocos que tem lá no software, e você entender como funciona eles. Acho que não adianta eu simplesmente chegar e falar que os blocos verdes dos motores são para você girar o motor ou você parar o motor ou para você andar. Você tem que ver a aplicação, você tem que ver como utiliza, você tem que ver o que cada parâmetro faz. Então eu sou bem detalhista e bem completo nas minhas explicações naquele curso, porque eu quero que você entenda tudo sobre aquele bloco. E eu falo também sobre programações, seguidores de linha PID, sobre alinhar na linha, sobre menu, diversas outras coisas bem legais
Mostro sobre o controle P&D com o experimento, que é muito legal para você ver o gráfico, mostro como você pode fazer esse gráfico, porque eu poderia falar o que é o experimento, mostrar a tela dele, mas não adianta nada eu falar sobre o experimento sem você ver uma aplicação. Então, o curso todo é em cima de aplicações. Eu mostro aplicações daquele bloco, mostro a aplicação daquela programação, para você conseguir atuar e utilizar ela na prática. A grande verdade é que esse curso, Descomplicando a Programação, ele é um grande intensivão, né? É um intensivão, muitas aulas, muito conteúdo realmente abordado dentro da programação, né? E não há robótica sem programação. Não há robótica sem programação. Eu acredito que nesse curso você realmente mostra, né, nas aulas, e são aulas que não são aulas rápidas, são aulas aí longas, né, com bastante conteúdo realmente bem detalhado, bem didático. Eu acredito que, e aí claro, né, quem está escutando é uma opinião pessoal minha, né? Eu acredito que realmente você mostra a lógica da programação, você mostra como a pessoa sair daquela ideia e colocar em prática dentro da programação, né? E isso é muito importante, porque a pessoa que não sabe programar ou que tem dificuldade em programação, ela acaba ficando travada. Sim. Ela não consegue evoluir dentro da robótica, ou não consegue fazer realmente muitas... não consegue colocar realmente muitas ideias na prática ali no robô, então isso é muito complicado e realmente você consegue destrinchar, descomplicar muito bem. E não tem muito conteúdo de programação na internet, não programação de V3, infelizmente. E quando tem conteúdo de programação de V3 é em inglês, então muita gente tem dificuldade nisso. E diferente de mecânica, que você consegue ver um robô que é quase universal, não tem línguas, que é literalmente universal. É aquele robô, pode ser um robô japonês, pode ser um robô mexicano, pode ser um robô americano, e mesmo assim você está vendo aquela mecânica, você consegue de uma certa forma pegar algumas ideias. Mas a programação não tem como. Você pode olhar a programação, mas se não tiver documentado também, você não vai entender. Ela não é tão explicativa de forma única com a mecânica. E por isso que muitas vezes é importante você ter um conhecimento, você aprender a partir de um curso ou de um vídeo. E foi por isso que eu criei esse curso, por isso que eu fiz o meu tutorial de programação lá no YouTube, para exatamente tirar esse gap de conhecimento que tem em programação e não ser mais um empecilho para as equipes, para as pessoas se aprimorarem. E o Carlos até comentou aqui, né? Eu estou aprendendo muito. A linguagem do Eduardo é muito boa. Ele tem uma ótima didática. Que legal, muito bom. Eu fico muito feliz pelo feedback. Acho que é importante também ter o feedback dos alunos. Acho que nenhum professor é perfeito. Acho que todo mundo está em constante evolução. Da mesma forma que eu também estou em evolução na robótica. Cada vez eu aprendo alguma coisa a mais. Cada vez eu evoluo mais, seja como programador, como construtor, como professor. E quando eu vejo que alguma ideia, alguma didática deu certo, eu aplico para todos. E aí é realmente um processo. Estou indicando o curso para os meus alunos. Isso é muito legal, isso é interessante porque o Eduardo ele tem tido muitos alunos que são professores, né, que tem outros alunos, e eu acredito que esse curso, assim como o Universo da Robótica também, ele é um ótimo complemento para quem já é professor, para quem já está ensinando, né? Acaba sendo, talvez até tendo uma facilidade maior de aprendizado daquele aluno, e então é um bom complemento aí, um bom material complementar, né? Porque como professor, a gente quer que os nossos alunos aprendam aquele assunto, e a gente dá o nosso máximo, se esforça ao máximo para isso que aconteça. E às vezes a gente vê um outro professor que teve uma didática legal e a gente coloca isso também nas nossas aulas. Quantos professores também eu já gostei de alguma coisa que eles fizeram, já me inspirei neles e utilizo nas minhas didáticas. Então isso que é muito legal também, eu ter esse feedback dos professores. Ter também esse feedback do que eles acharam na minha didática, da minha maneira de explicar, se eles acharam que eu fui bem explicativo, se acharam que eu não fui. Então é muito legal essa resposta deles também. E se você quiser saber mais sobre o curso, sobre o Descomplicando a Programação, clica no link da bio do Eduardo. Se você está assistindo pelo YouTube, né, na descrição do vídeo, na descrição desse podcast, vai ter o link, tem o link do Descomplicando a Programação. Sim. E lá você vai conseguir realmente ter acesso
acesso ao curso, entender melhor como funciona. E, bom, acredito que a gente realmente abordou bastante coisa nesse podcast. Então, se você chegou até aqui, se você escutou esse podcast, deixe o seu comentário, né, passe o feedback para o Eduardo e também, né, fale um pouco do que você quer escutar para o próximo podcast. Sim, a ideia é que tenha podcast toda semana. Então, sempre que tem algum assunto legal para falar, eu faço um podcast. Então, se tem algum assunto relacionado à robótica que você acha legal, que você quer saber mais, realmente um bate-papo, não necessariamente precisa ser algo que você quer aprender ou que você não sabe. Realmente um bate-papo para a gente conversar, para a gente aprender, para a gente interagir. Então, qualquer assunto pode mandar uma mensagem para mim que eu faço. Exatamente. E se você não viu os outros podcasts, estão lá no canal do YouTube, mais de 30 minutos de podcast com vários assuntos muito interessantes. Então, vá lá no canal do YouTube, acompanhe os próximos podcasts e, claro, fique atento a todos os conteúdos que o Eduardo vai postar aí, vai compartilhar, porque vem muitas novidades, muita coisa boa relacionada à robótica e também semana que vem mais um podcast. E semana que vem mais um podcast. Exatamente. Então, palavras finais, Eduardo. Então, muito obrigado para vocês que assistiram o podcast, gostaram do podcast. Realmente fiz esse tema, porque é um tema que o pessoal tem muita dificuldade, muita gente me pergunta sobre o controle PID, é um tema que eu gosto muito, acho que eu poderia ficar falando sobre o controle PID por horas daqui, e eu adoraria ficar discutindo, tanto que uma das categorias que eu mais gosto de fazer é seguidores linha, porque seguidores linha tem a ver com PID, tem muito PID envolvido, então eu adoro essa categoria exatamente por isso. E é isso, muito obrigado por assistir. Até a próxima. E até a próxima. Valeu! Tchau!